Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje já no dia 39, estamos aqui no finalzinho já da leitura do livro. Se você não acompanhou aí desde o início, fizemos uma série, então tá tudo salvo aqui no meu canal do YouTube. Já aproveita, já se inscreve para você poder aí receber notificação e todas as aulas aí que estão gravadas. E hoje nós vamos falar sobre equilibrando a vida. Então lembrando que esse é um livro que tem 40 capítulos e aí tem 2 de bônus, então totalizando 42. E já estamos no dia 39, então vamos encerrar aqui esta semana. Então, últimos dias aqui da leitura deste livro. E se a leitura deste livro edificou aí a tua vida, aproveita, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas também sejam tocadas, sejam edificadas. Já pega o teu cafezinho, o teu chazinho e vamos começar. Então, dia 39, equilibrando sua vida. Vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Segundo Pedro 3:17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17. Mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo este livro. Os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus. Então, o seu propósito é amar a Deus por meio da adoração. Segundo, ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor a outras pessoas por meio do ministério. Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. Quarto, batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, o seu propósito é se identificar com a igreja do Pai por meio da comunhão. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, o seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o grande mandamento e com a grande comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros.
Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias deste livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbio 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de Para que Estou na Terra, é um outro livro dele, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Perguntem-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim? Para minha família e para nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembrem-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleça uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Incentivo-o também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim do livro mais de 1000 passagens da Bíblia utilizadas neste livro, para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções, visando manter cada capítulo adequado à leitura diária. Tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro 12 Maneiras de Estudar a Bíblia Sozinha pode ajudá-lo no estudo indutivo. É maravilhoso esse livro, por sinal, eu já li e ele é incrível. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma avaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar a nossa saúde espiritual. Lamentações 3:40, a Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. A gente faz exame clínico, né? Faz aí para ver como é que tá a nossa saúde, e a gente precisa também fazer aí um autoexame espiritual para ver como é que está a nossa vida espiritual. Para manter a saúde física, precisa ir ao médico, né? Para verificar os sinais vitais, pressão, temperatura, peso e assim por diante. Para sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3:40. Na Igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação espiritual, de avaliação pessoal,
que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. 2 Coríntios 8:11. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro de acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel. Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Moisés registrou as etapas da jornada dele. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que mantém um registro de nossas lágrimas. Salmos 56:8. A gente está fazendo com as crianças. Mês passado tivemos aí um encontro de pais e filhos, e elas receberam um devocional de 30 dias. E aí elas estão fazendo todos os dias, elas vão registrando ali no livro delas quais foram as lições que elas aprenderam naquele dia, pelo que elas vão orar. Tem sido tão lindo. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros. Construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado muito tempo depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora que você diga essas mesmas coisas aos seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. Neste livro,
Passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora chegou a sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito de vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der este livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não o faz, está pecando. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito de vida, porém, é mais que uma obrigação, é um dos grandes privilégios da nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 4,6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes da sua oração. Jesus disse ao Pai: o que havia feito nos últimos 3 anos? A preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus e a amarem uns aos outros. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, ministério. Enviou-os a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente da sua idade, o restante da sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Então, às vezes a gente fica assim: mas agora já tá tarde. Mas ainda dá tempo. Se você está aqui, ainda dá tempo. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar: vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês tenham um dia incrível na presença do Senhor. Amanhã será o último capítulo, e aí nós teremos mais 2 de bônus, né? Então vai aí até quinta-feira. Então amanhã será Vivendo com Propósito. Será lindo amanhã. Então esteja aqui amanhã às 7 da manhã para você acompanhar e lermos juntos aqui o último capítulo. Um beijo grande, que Deus esteja com vocês durante todo o seu dia.